Sejam muito bem-vindos ao Giro da Transparência podcast, em que a gente mergulha nos bastidores das organizações premiadas com o Troféu Transparência em 2023, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os segredos por trás dessas empresas que se destacam na arte da transparência. Apresentar as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado também é um objetivo do nosso podcast. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e vou te conduzir por esse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas empresas dignas desse reconhecimento. Em cada episódio, converso com líderes visionários que trilham essa busca pela clareza e responsabilidade nos negócios. Então você vai acompanhar insights exclusivos, histórias inspiradoras e ter a chance de entender como as empresas vencedoras do Troféu Transparência estão moldando o cenário empresarial. Se você busca por transparência, inovação e sucesso empresarial, pode ficar tranquilo que você está no lugar certo. Hoje conversamos com o Ricardo Guerino, diretor de Controladoria, e Gilsomar Maia, diretor financeiro da TOTVS. Ricardo, Maia, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, eu queria começar com uma pergunta. A gente está falando aqui em era da responsabilidade. Ganhou muito destaque ultimamente, norteou o Troféu Transparência, a NEFAC 2023. Começando por você, Ricardo, como é que você enxerga o papel e a responsabilidade social das empresas no contexto que a gente vive hoje? Boa tarde, obrigado pelo convite. Certamente é importante para as companhias serem exemplo para as demais, e isso ajuda as demais seguirem um padrão, né, de governança que facilita a condução dos negócios. Então, a importância do tema é uma pauta que tem que ser tida como exemplo pelas grandes empresas, em especial pelas empresas listadas e empresas que sejam públicas e vistas pelas demais. Quando a gente está pensando numa empresa ou que está começando ou que já tem um caminho, essa responsabilidade hoje é essencial? O mercado vê isso e vocês enxergam também como algo fundamental? Penso que sim. É algo que cresce muito, importância. Acho que é mais um aspecto importante, você ter um negócio que cresce, que se desenvolve, mas que faz isso da maneira correta. Ter transparência, olhar para a sustentabilidade do negócio, hoje é tão importante quanto qualquer outra variável que se costumava olhar no passado. E como é que isso vem acontecendo hoje dentro da TOTVS, no dia a dia, no cotidiano da empresa? Esse tema é bastante, diria, incorporado na empresa há muitos anos. Então, algo bastante natural. É uma empresa que, mesmo antes de se tornar listada, já tinha essa preocupação com transparência, prestação de contas. Quando abriu o capital, desde o início foi uma companhia sem grupo de controle, e é assim até hoje. Então há uma preocupação com respeito aos stakeholders, aos acionistas em especial, e essa prestação de contas transparente para todos sobre o que é feito dentro da companhia. Então, isso é bem natural. E quando a gente vem falando ao longo de todo... Na cerimônia de premiação, por exemplo, apareceu bastante o diferencial que um selo de uma das empresas mais transparentes do Brasil, uma das 30 mais transparentes do Brasil. Você falou, por exemplo, nos acionistas. Na prática do dia a dia, como é que vocês enxergam a responsabilidade de ter ali o selo da NEFAC de uma empresa transparente? Facilita bastante, né, a interação com os stakeholders, como o Maia comentou, e ter esse selo, ele é mais uma chancela, além da governança natural que a gente tem, de que está trilhando e está seguindo um caminho natural de condução dos negócios. E governança, aí eu vou... tem gente que está acompanhando o podcast, sabe exatamente o que é isso, como é que funciona, mas para muita gente é um tema... não diria novo, mas desconhecido, para quem é um leigo. O que é a governança dentro da empresa, no macro e também nas ações ali diárias, na prática da empresa? Perfeito. Basicamente, assim, de uma forma um pouco mais ampla,
é você ter divisão de responsabilidades, onde denote na ação da companhia garantir que nenhuma ação ou atividade tem algum tipo de conflito, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma gestão de um projeto, ter alguém que monitore esse projeto e entenda que aquilo está sendo feito com isonomia e que não haja nenhum tipo de condução ou ato que seja enviesado, por exemplo, né? Só para ter um contexto um pouco mais específico do que seria uma governança. Estabelecer comitês específicos para cada assunto facilita a análise de cada tema que está sendo abordado. Então, um comitê voltado para gestão de remuneração dos executivos, tem um comitê que avalia isso. Um comitê voltado para as demonstrações financeiras, tem um outro comitê específico para análise desse tema. A estratégia da companhia, como ela tem que ser orientada, tem um outro comitê que também avalia. Então, ter diversos comitês na governança da companhia facilita a governança do todo, a soma dessas peças que complementam a gestão da companhia. E não fica só na mão da administração, mas também vários entes que organizam todo esse papel. E o público interno, os colaboradores da empresa, entenderem que essa governança, essas regras existem, também é um diferencial? Eu penso que sim. Acho que para uma empresa sempre é importante, seja para as pessoas, né, que trabalham na companhia, ou mesmo para os clientes, ou quem se relaciona com aquela empresa, quem conta com aquela empresa, né, inclusive, acho que sempre pensa na continuidade dessa empresa ao longo do tempo, né? Então, o cliente que opera com as nossas soluções espera que a empresa tenha longevidade suficiente para apoiá-la. O empregado que trabalha na empresa, da mesma maneira, né, desempenha suas funções, desenvolver sua carreira dentro da companhia. A governança, no final do dia, ela é mais um fator que ajuda a assegurar uma longevidade também para o negócio. Porque esse conflito de interesse que o Guerino se referiu, no final do dia, o principal interesse tem que ser o interesse pelo bem da companhia. Então, a estrutura de governança ela tem que garantir que isso é o principal interesse, o interesse da companhia em si, e que você não tenha outros interesses, além do próprio interesse da companhia, que conflitem com o interesse da empresa. Então, essa estrutura de governança que vai desde a eleição do conselho pela assembleia, a eleição da diretoria pelo conselho, os comitês do conselho que os assessoram, os grupos de trabalho ou comissões da diretoria que auxilia a diretoria na execução da estratégia da companhia, é tudo para garantir que a decisão não depende de uma pessoa exclusivamente, então ninguém na companhia tem condições de tomar uma decisão isoladamente. É um poder centralizado em uma figura, por exemplo. Uma figura. Isso é muito comum em empresa que tem a figura do dono, que obviamente tem uma série de vantagens, né? Quando você tem um dono bom num sentido mais amplo, né, de boa índole e tudo, mas de uma certa maneira isso compromete a longevidade da empresa porque você depende da existência daquela pessoa, né? Então, é óbvio que como ninguém tem condições de assegurar a sua própria longevidade, a longevidade da companhia fica comprometida com isso. Na medida que você tem uma estrutura de governança como essa, que a companhia não depende somente de uma pessoa, que você tem esse poder, digamos assim, de uma certa maneira disseminado, né, em grupos maiores, isso fica também mais equilibrado e você garante que a companhia é uma companhia mais sustentável como negócio em si no longo prazo também. Voltando ao primeiro tema que a gente falou, né, práticas sustentáveis. E aí eu vou abrir um parênteses que é importante a gente falar, não é só muita gente... Sustentabilidade, pensa em ambiental. Acho que é o que está na cabeça da maioria das pessoas. Pensou em sustentabilidade, a gente está falando só de ambiental, e não é isso. Tem uma série de áreas. Como é que vocês vêm implementando isso no dia a dia, nas práticas da empresa? Bom, é o que você falou, né? Acho que existe, sim, uma certa confusão entre sustentabilidade. A questão ambiental ela é uma das questões que tem que ser endereçadas dentro da sustentabilidade, né? Para aquele negócio, de fato, ser perene ao longo do tempo, como eu falei antes, né? Então, no dia a dia da empresa, nós trabalhamos muito com essa cabeça de sustentabilidade, porque, como eu falei, nós provemos
por exemplo, no negócio de sistemas de gestão, a empresa ela é uma espécie de uma infraestrutura lógica para as empresas, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande porque, em geral, as nossas soluções elas suportam atividades de missão crítica, como nós chamamos nas empresas, né? Você garante que a empresa vai operar no dia a dia dela, ela vai conseguir faturar, vai conseguir pagar seus funcionários, vai conseguir pagar seus fornecedores, receber dos seus clientes. Enfim, é importante que esse negócio ele também se sustente ao longo do tempo, porque, como eu falei antes, né, os clientes, de certa maneira, eles dependem dessa infraestrutura lógica. Então, tem uma responsabilidade nossa, inclusive, nesse sentido, né? Então, no dia a dia do negócio, as nossas relações que são construídas são normalmente de longo prazo. Os contratos com os clientes, eles são contratos que ele tem um prazo médio de vida relativamente longo, né? São contratos, em geral, anuais, com renovação automática, mas quando você olha a extensão prática desses contratos no tempo, são contratos que muitas vezes atravessam décadas, né? Clientes que trabalham com a gente que operam sob essa infraestrutura lógica há anos e confiam na companhia. Inclusive, hoje, a companhia, um dos principais propósitos dela é ser um consultor, digamos, né, de confiança do nosso cliente, que nós chamamos de Trusted Advisor, né? Então, veja como é isso. Como ser um Trusted Advisor se você não se prepara para estar ao longo do tempo junto com o teu cliente, né? Você tem que ser um negócio, como eu falei antes, que não depende de uma pessoa, não depende de um grupo muito pequeno. É um organismo vivo que, por si só, ele tem condições de se reequilibrar independentemente da situação e seguir em frente e prover essa segurança para quem trabalha com ela, que aquela infraestrutura vai estar disponível ao longo do tempo. Então, é uma cabeça muito de construção das coisas de uma forma bastante fundamentalizada em princípios mesmo éticos, em questões ligadas a você construir algo que é confiável, desde um produto até uma equipe, ou mesmo uma relação com o cliente. É você entender que aquela relação, como ela é de longo prazo, você tem que construir aquilo junto com o cliente, não simplesmente extrair tudo o que você pode naquele momento instantâneo. É uma construção realmente ao longo do tempo. Eu acho que por trás disso está esse conceito mais de sustentabilidade do que meramente uma questão ambiental, como você falou no início. Uhum. E a tecnologia tem, dentro dessa questão da responsabilidade, da sustentabilidade, tem ajudado, tem facilitado esse tipo de processo? Não, sem dúvida. Acho que a tecnologia ela tem não só influenciado, mas também impulsionado todo esse processo, né? Quando a gente fala numa caixinha de execução efetivamente, até pouco tempo, 2, 3 décadas atrás, boa parte da gestão das companhias era um modelo offline, né? Não tinha todo o registro, toda a agilidade que tem no processo hoje, né, de gestão. Então, qualquer coisa que ou é pago, ou é faturado, registrado, você tem um rastro das informações e isso facilita muito a gestão da companhia de uma forma geral, né? Se fala muito não só dos registros, mas também de predição de resultados, né? Como que a companhia ela pode se antecipar a eventos que vão ocorrer considerando aquilo que está sendo registrado ou observado nesse momento, né? E a tecnologia, com certeza, é um grande aliado nessa gestão. E tem um outro lado também da comunicação da sociedade e dos consumidores em redes sociais, né? Então, se tem alguma reclamação, alguma coisa que não está dentro do propósito que o consumidor ou o cliente entende que é correto, a primeira coisa que ela faz é usar a tecnologia para reclamar, né? Ou elogiar, eventualmente, né? Então, acho que a tecnologia, nesses dois prismas de gestão, ela influencia bastante. E a questão da reputação das companhias através das redes sociais pela tecnologia que nós temos hoje certamente influencia essas empresas a pensarem o que elas oferecem para que não tenha nenhum evento que possa afetar a sua reputação. Foi o tempo, né? Como você falou, rede social. A gente já teve um tempo em que não tinha essa publicidade toda quando tinha, principalmente, o problema, né? E é importante agir rápido, porque se você espera hoje, qualquer coisinha pode virar uma baita de uma crise por causa da rede social, né? Exato. Antigamente a reputação tanto a reputação quanto o bom produto era o boca a boca.
Agora o boca a boca ficou um pouco mais rápido, né? Através de WhatsApp, através das redes sociais. Falando um pouquinho desse processo até chegar o momento em que é reconhecida como uma das empresas mais transparentes do país. E até tem muita gente que está acompanhando para entender um pouquinho como é que foi esse processo lá da ponta até chegar a esse momento de premiação por todo um trabalho. Como é que é o ano? Como é que que procedimento vocês usam? Como é feita uma demonstração que fica entre as 30 melhores do Brasil? Bom, eu penso que a questão do capital ser disperso, ela naturalmente já causa uma situação na qual nós temos muita interação com os acionistas ou potenciais acionistas da empresa, com o mercado, né? Então, nós estamos listados desde 2006, então já são mais de 17 anos. O público que investe ou que já investiu na empresa ao longo desses 17 anos diria, grande, né? Então, o fluxo de interação da companhia pela sua área de relações com investidores é frequente, é alto, é bastante intenso. Então, nós temos um planejamento do ano, tanto das divulgações trimestrais quanto dos eventos, de fato, que nós vamos promover ou que nós seremos parte, para ter essas interações, além das próprias interações dos mais diferentes meios, seja por e-mail, seja por ligação, seja, enfim, qualquer que seja a forma, uma reunião presencial, remota. Isso traz muito input para nós sobre quais são as preocupações, o que eventualmente nós divulgamos que, para quem faz, acha que está muito claro, né? Naturalmente, você, como jornalista, sabe como é isso, né? Aquela máxima, né? Às vezes você escreve algo com uma ideia na tua cabeça, mas quem lê do outro lado interpreta de outra maneira. Então, essa interação é muito importante porque traz para dentro de casa um feedback mesmo, um retorno sobre o que nós fomos mais ou menos bem-sucedidos nesse processo de comunicação e transparência com o mercado. Então, com base nisso é que nós elencamos quais são as nossas prioridades e por onde nós podemos trabalhar a divulgação para que ela seja ainda mais clara nessa passagem de mensagem para o mercado, para que os externos, né, os outsiders, possam entender de fato o que está sendo feito, quais foram os resultados alcançados e, de fato, uma prestação de contas transparente para as pessoas, né? A gente falou como a rede social ajudou, traz essas crises, essas críticas, mas também facilitou na divulgação das ações, não só a demonstração, mas o que a corporação tem feito e os bons resultados? Sim, olha, eu acho que é óbvio que no caso do troféu, o foco são as demonstrações financeiras, né, os relatórios financeiros mais tradicionais, além das próprias demonstrações financeiras que, nossa, acho que desde muito antes da companhia, por exemplo, abrir capital, ela já tinha uma auditoria externa, uma Big Four, auditando, tinha essa preocupação em ter uma divulgação de qualidade da informação, mesmo como uma empresa privada. Ao longo do tempo, uma preocupação que transcende a própria demonstração financeira. Então, outros relatórios que a gente poderia chamar como complementares, um formulário de referência, um relato integrado da companhia. Com o passar do tempo, foi se investindo também nessas outras divulgações e cada vez mais procura-se uma boa comunicação entre esses documentos, né? Então, você tem informações que são cruzadas aqui entre as demonstrações financeiras, formulário de referência, naturalmente, procura-se ter uma mesma linha de comunicação para que se possa usar de uma forma complementar e referências cruzadas, inclusive, para poder ter um documento mais enxuto. Se alguém quiser entrar no detalhe, você consegue direcionar para aquele outro documento e isso facilita muitas vezes a leitura da pessoa que está consumindo a informação, nesse caso as demonstrações financeiras fora da empresa. Então, esse trabalho é que nós tentamos, às vezes, enxugar e otimizar as divulgações, mas, ao mesmo tempo, ter essa condição de quem tiver interesse em querer se aprofundar no assunto, no próprio site de relações com investidores, que nós relançamos no ano passado, inclusive com a ajuda da própria MZ, tudo, refizemos o site nos últimos 2 anos e procurando dar um dinamismo, um acesso mais facilitado, de fato, a essa informação. Olhar o que outras empresas têm feito. Então, pode parecer muito fácil, já está ali entre as 30, ganhou esse ano, está tudo tranquilo para o ano que vem. Fazer o benchmarking também é
um diferencial para estar de novo no ano que vem conquistando um troféu como esse? Não, sem dúvida. E isso é uma frequente, não é algo pontual. A toda semana, inclusive através de grupos de WhatsApp, nós temos outras empresas de capital aberto que a gente se comunica. Então, se tem algum pronunciamento específico, novo, ou mesmo coisas que para a gente não está muito claro, a gente troca algumas ideias. E isso facilita bastante a construção, né, e a melhoria das demonstrações. Na TOTOS nós temos um jargão, né, que a gente usa internamente, que a gente é um bando de inconformados. Então, nesse contexto, a gente sempre busca soluções ou práticas que facilitem e ajudem a melhorar aquilo que a gente tem feito hoje, né? Então, através dessas pesquisas, de troca de ideias com outras empresas, a gente tenta melhorar, né? E a ideia é que o ano que vem seja melhor que esse ano que passou agora. Aí vou virar para o outro lado. Para quem quer, por exemplo, olhar todos esses documentos da TOTOS e falar, se eles estão ganhando, eu vou fazer igual. Tem que saber também adequar o que vai ajudar a sua companhia e o que não funciona para você também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é bem importante. Imagino que não é fácil. Não é fácil, como você falou, benchmark é importante, né? Principalmente pegar esse grupo de empresas que é vista como uma referência, você estudar essas empresas e ver o que de fato foi feito ali, que às vezes tem ótimas ideias, né, maneiras diferentes de se explicar a mesma coisa, que você, poxa, tem uma ótima ideia, que é ótimo, vamos copiar, vamos tentar fazer igual, mas também, principalmente, adaptar a nossa realidade, não é simplesmente ir lá e reproduzir o que foi feito. Então, para nós também, quem tem essa ideia de usar a TOTOS ou qualquer outra empresa desse grupo, isso é bastante importante, que você falou, né? Olhar para a realidade daquela empresa que se propôs a superar esse desafio, mas também levar em consideração as particularidades da própria companhia, né? Porque, eventualmente, um assunto que é mais importante para uma empresa de um determinado setor é menos importante para outra, e, eventualmente, nesse benchmark, você não vai conseguir, olhando uma empresa ou outra isoladamente, ter uma boa referência. Você vai ter que fazer um trabalho um pouco mais amplo e, como você falou, também levar em consideração as particularidades da tua própria empresa. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. A gente falou sobre práticas sustentáveis, tem as expectativas, e nem sempre vai ser possível casar os dois. É um desafio você conseguir pegar um pouquinho de cada conceito e trazer para o dia a dia da empresa. Como é que vocês têm enfrentado esse desafio? Que exemplos que vocês podem trazer de como isso acontece dentro da TOTOS? Eu acho que um tema que para a gente está ainda se adequando, se adaptando, e vendo como que a gente pode aplicar, por exemplo, a prática ESG, né? Quando a gente fala de impacto do meio ambiente numa companhia de software, né, ele não tem um impacto tão relevante como uma empresa que tem uso de recursos naturais e tudo mais, né? Quando a gente olha o S e o G, né, social e de governança, a gente já enxerga coisas que a gente consegue aplicar na prática que facilite a nossa atuação. Mas eu acho que essa seria uma das coisas que a gente enxerga um pouco de dificuldade no primeiro item, né, no E de ambiente, que é uma coisa que não se aplica em sua integridade pensando na TOTOS. Sim. Esse ponto do Guarani é bem importante porque muitas vezes eu acho que tem uma certa aplicação, da mesma maneira que você falou sobre benchmark, quem quer melhorar as suas divulgações, a sua transparência, também tomar cuidado para levar em consideração as suas particularidades, né, na hora de divulgar, né? Não é simplesmente reproduzir o que uma outra empresa fez que você vai ter esse reconhecimento. Isso também é aplicável em práticas como SG mesmo, né? Então, muitas vezes, e eu acho que é natural isso, porque de uma certa maneira é uma certa novidade para a sociedade em geral, né? Você tentar procurar práticas que olhem esses três ângulos de ambiental, social e governança, mas é natural também que cada empresa, esses três elementos vão ter importâncias distintas também, né? Então,
como o Guerino falou, numa empresa de uma atividade como a nossa, não que não haja um impacto ambiental. Acho que toda atividade econômica, toda atividade empresarial, ela sempre vai ter uma pegada. Mas algumas mais e outras menos. Então, em termos de prioridade, é natural imaginar que isso não foi, das três, a principal prioridade. Nós, inclusive, temos trabalhado nos últimos anos para ter uma melhor atividade sendo feita nessa frente ambiental, então de inventário de emissões, inventário de pegada e tal. É claro, se nós formos olhar, a empresa, como eu comentei antes, ela teve um início muito mais preocupado ali com governança, também muito em social, é uma empresa que tem um papel muito importante na sociedade, seja como provedora de uma infraestrutura lógica que faz com que as empresas possam ser mais competitivas no seu negócio, como também trabalhar de uma forma mais adequada, né, cumprindo as regras, as normas que são aplicáveis à sua atividade. Também no desenvolvimento de capital humano, né, de pessoas do setor de TI dentro do próprio país, e isso ajuda a desenvolver também a tecnologia e outras várias indústrias, que hoje a tecnologia da informação está presente em praticamente todas as indústrias. Sem falar que a companhia tem uma atuação pelo Brasil inteiro, em todas as regiões, então tem um quê também de empreendedorismo e desenvolver atividade empresarial nas mais diversas regiões do país, seja através dos nossos canais franqueados com empreendedores regionais, seja as nossas soluções também ajudando esses empreendedores regionais a desenvolver os seus negócios. Então, esse lado social ele também está muito ligado à empresa. E, obviamente, a questão ambiental ela veio ganhando mais importância nos últimos anos, no mundo em geral e também dentro da própria companhia, como eu falei. Hoje também é uma preocupação nossa, mas naturalmente é um campo ainda que nós temos que desenvolver. Tá bom? Ricardo Maia, muito obrigado por esse bate-papo, um prazer receber vocês aqui e ano que vem espero que vocês estejam por aqui novamente. Esperamos também. Estaremos. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da Bandeira da Transparência, um movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não é só uma prática, é o alicerce que permite a consumidores, investidores, a sociedade como um todo, a navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então, só sintonizar aqui com a gente, enquanto a gente desvenda um pouquinho como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e também financeiro, convidando sempre você a fazer parte dessa transformação. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas nossas redes sociais, fique por dentro das novidades e até uma próxima.